Pessoal, então vamos lá, retornando, né? Agora essa parte da nossa aula de hoje, ela tem por título Consequências da Violação dos Direitos Humanos. É isso que nós vamos tratar aqui na continuidade, né? Do nosso assunto, que anteriormente era o Código de Conduta do Funcionário Público, aquele encarregado pela aplicação da lei. Então agora, né, o que eu quero mencionar aos senhores, que é o seguinte, né? A atividade policial, ela faz com que você se depare das situações mais diversas no teu dia a dia. Tu vai se deparar com pessoas armadas, infelizmente vai ter situações que tem pessoas que vão realmente dar tiro em você, né? Ou contra a guarnição. Você vai pegar pessoas que vão tentar te agredir, seja com um pedaço de pau ou outra situação. E o sangue muitas vezes vem nos olhos. Só que nós temos que tomar cuidado e procurar ser o mais técnico e imparcial possível. Porque toda vez que a gente comete algum ato que seja abusivo, contrário à lei, nós acabamos respondendo por isso, né? Então, quando a gente extrapola uma situação que é além da nossa atribuição, tanto o Estado como a própria corporação e o policial, todos irão responder por isso. Todos. O Estado pode responder e pode ser processado. A corporação, a imagem da corporação, ela é denegrida. E isso volta para o policial. E o policial em si, infelizmente, ele pode receber algumas sanções. Ele pode receber a sanção na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal. Então, para ressaltar os senhores aqui, né? Aqui no Brasil, nós temos a Lei Federal número 4.898 de 1965. E ela vem responsabilizar as autoridades sobre a questão do abuso de poder, tá? E esse abuso de poder, na realidade, essa lei ela menciona nas três esferas, que é o abuso de poder que pode trazer consequência na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera criminal. Essa legislação ela vem dizer que o abuso de autoridade ela constitui várias situações, entre elas constitui abuso de autoridade você atentar contra a liberdade das pessoas de locomoção, direito de ir e vir, contra a inviolabilidade do domicílio, tá? Contra o sigilo de correspondência, contra a liberdade de crença, contra a incolumidade física e outros direitos mais, né? Tem muitas coisas ali para vocês fazerem uma boa leitura para conhecer. Mas eu destaco desses daqui, que muitas vezes os policiais acabam realmente sendo processados, a liberdade de locomoção, ficar obrigando alguém a deslocar para outro local que não deveria, inviolabilidade do domicílio, né? Que em muitas situações os policiais acabam invadindo o domicílio de alguém para achar alguma coisa. O problema é quando não se acha nada, né? E a incolumidade física da pessoa, que é a questão dos maus tratos, né? Seja físico, seja psicológico, né? Isso aí é algo muito forte e é muito comum. Infelizmente, os policiais são muito processados por isso, né? Que é por abuso de autoridade e lesão corporal. Sendo assim, a lei confere às autoridades públicas o quê? Um limite de competência. Então, tem até um ponto que eu posso ir, que é a questão do uso da força diferenciada, né? Certo? Pois bem, então vamos lá, deixa eu continuar aqui. A Lei 4898 de 65, ela vem trazer a todos nós a seguinte reflexão, né? Primeiro, essa lei ela é de ação penal pública incondicionada, então não precisa alguém representar, basta com que as nossas autoridades possam saber, né? Se houve uma denúncia ali para que ela possa vir apurar realmente se houve ou não esse excesso, tá? Só que na realidade nós temos uma tríplice responsabilidade, que eu já falei anteriormente, né? Então o abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal, que é a tríplice responsabilidade. Na área administrativa, o que pode acontecer com nós policiais quando fizemos algo errado, administrativamente? Podemos levar aquela advertência, certo? Aquela bronca por escrita, né? Podemos levar repreensão, que é aquela advertência mais severa. Podemos levar a suspensão de 50 a 180 dias, tá? Isso aqui é bem importante lembrar ali, ó, com a perda de vencimento. Pensa, você vai ser afastado, que já é uma punição, e você ainda vai ficar sem receber. Isso aí seria uma punição ao policial afastado. Outra coisa, destituição da função, tu acaba perdendo ali a tua função, né? Perdendo teu cargo ali. E a demissão em si, né? Que é a própria demissão a bem do serviço público, né? Seria bem da disciplina no nosso caso.
Então, assim, são algumas coisas administrativas que pode cair para qualquer um de nós se cometer o excesso. Então, isso é de fundamental importância a gente estar atento quanto a essa questão, né? Então, isso pode acontecer administrativamente. Na área civil, nós podemos ser condenados e ter que pagar uma indenização para aquela pessoa ou para aquela família. E na área penal, nós podemos também ser processados, né? Isso pode acontecer o quê? Multa, detenção de 10 dias a 6 meses, olhem só, e ainda perda do cargo e a inabilitação, ou seja, né, para o exercício de outro cargo público por até 3 anos. Então você pode perder a tua função na polícia e ainda ficar inapto por 3 anos para qualquer cargo público, certo? Mas eu volto aqui para destacar um exemplo, né? Eu, durante esse tempo que eu estou na polícia, eu vi muitas situações, e uma dessas que eu vi, assim, que me chamou bem a atenção foi o seguinte: uma dupla de policiais, sendo que um deles era moderno da minha turma, tá? Na época, né? E o outro já tinha, sei lá, uns 20 anos de polícia, um sargento. Eles pegaram um elemento aí que cometia furto direto, vivia coisa muito furto na localidade, e eles pegaram o cara e deram uma tremenda surra, tá? Deram uma tremenda surra. Teve a questão ali teve a questão de ele estar sendo processado, e essa denúncia ela chegou em situações diferentes. Ela foi para a Polícia Civil e foi para a Polícia Militar. A princípio, a Civil ela acabou diagnosticando que não teve nenhum problema, que realmente não houve agressão física. Só que chegou também na esfera militar, e até não foi comprovado que houve agressão física, né? Só que infelizmente ali acabou recorrendo que de alguma forma eles acabaram prejudicando essa pessoa, principalmente a questão da liberdade de locomoção, né? Então, nesse sentido, foi dado uma punição para esses policiais de 180 dias suspensão administrativa. Pensa, pessoal, eles foram absolvidos criminal, não foi conseguido achar prova nem testemunha, só que administrativamente o batalhão acabou apurando que eles tinham cometido a infração. Então eles ficaram 6 meses presos dentro do batalhão. Pô, pensa a situação, criminal tu é absolvido, né? E área administrativa tu acaba sendo punido. Mas por que ocorre isso, né? Porque na realidade tem uma independência entre as instâncias. Os processos ele ocorrem simultaneamente. Ocorre o administrativo, para ver se houve algum abuso administrativamente, né, alguma coisa contrária ali à nossa normativa, e também corre na questão criminal e civil. Então, assim, a criminal não conseguiram prova suficiente. A área civil ali o cara também não quis representar. Só que a área administrativa foi visto ali que teve o abuso de poder, né? Infelizmente eles acabaram sendo condenados 6 meses, tá? Pensa na ré. 6 meses ali, com perda de vencimento, além da questão da tua promoção, ferra a tua conduta, te joga lá para um mau comportamento. Então isso vai te prejudicar aí muito, né? Então tomem cuidado, tá? Pois bem, ainda continuando aqui, essa outra parte eu até mencionei um pouquinho, mas é importante ressaltar, né? A tríplice responsabilidade, que eu já falei que é administrativo, civil e penal. Mas algo importante de a gente perceber também aqui, ó, é o parágrafo 5º do artigo 6º, tá? Ali fala o seguinte: quando o abuso for cometido por autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser combinada a pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer função de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de 1 a 5 anos. Eu já peguei situação dessa, a princípio um policial bem gente boa aí, que ele estava a princípio recebendo ameaças aí. Só que ele acabou não levando isso para frente, nunca denunciou, nunca correu atrás. E teve uma situação que esse grupo veio atrás dele. E ele, com medo que esse grupo viesse, porque ele estava em maioria e ele sozinho, ele acabou puxando a arma e dando um tiro para cima. Daí, nesse caso, as pessoas acabaram tendo... as pessoas ali, né? Infelizmente, os vasilhas ali que estavam ali coagindo ele, né? Acabaram arranjando testemunhas e ele foi processado por abuso de autoridade. Por mais que ele alegasse que foi para se defender,
mas ele foi processado por abuso de autoridade, tá? E entre as penas que ele ganhou, me lembro muito bem que ele ganhou essa pena acessória aqui, ó. Ele ficou afastado de trabalhar na rua durante 5 anos, tá? Pô, ele estava assim, ele estava próximo de ganhar promoção, tá? De ir a cabo. Então assim, ó, 5 anos sem ganhar promoção. Então assim, ele era olhado pelos superiores como um qualquer, como uma pessoa que estava lá sem valor, vamos ser bem sincero, assim que ele se tratava, né? Ele ficou 5 anos dentro da base, assim, daí tu nota assim que a pessoa desanima, não tem mais interesse por nada, não quer fazer mais curso, não tem interesse de trabalhar, não tem mais nada. E um cara, gente boa, tá? Porque eu conheço ele de verdade. Só que infelizmente a pessoa dá aquela desanimada, né? Porque ela recebe uma punição por algo que na verdade ela foi fazer para se defender. O problema é que ela não tinha testemunha, né? Aí, infelizmente ela acabou sofrendo esse dano. Ali o artigo 7, parágrafo 3º, ele fala sobre a independência das instâncias, que eu já falei anteriormente, né? Que é essa questão dos processos correr de maneira simultânea, administrativo e o penal, né? Pois bem, então assim, o processo administrativo não poderá ser sobrestrado, né, para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil. Então quer dizer que eu não posso parar o processo administrativo só porque está correndo outro na esfera civil ou penal. Na verdade eles vão ocorrer simultâneo. Então pode até não ter saído o resultado ainda na área civil ou penal, mas mesmo assim a pessoa já pode ser condenada na área administrativa. Foi praticamente o caso ali daquele exemplo que eu falei que ficaram presos no batalhão 6 meses. Porque antes disso aí já a questão ali penal já tinha sido punido no administrativo. Tá ok? Então vamos lá, continuando aqui, né? Agora eu quero falar sobre a lei da tortura, algo bem importante, né? Nós temos que lembrar que a própria Constituição ela já proíbe expressamente a tortura. E inclusive o Estatuto da Criança e Adolescente também fala nessa questão, né? Essa questão de não vir submeter o cidadão em desenvolvimento, né? Seja criança ou adolescente, a algo vexatório, algo que venha ser de certa maneira considerado tortura, tá? Então a Lei Federal 9.455 de 97, ela vem dizer que a tortura passou a ser um crime autônomo, tá ok? Pois bem, a tortura nada mais é do que uma prática que afronta os direitos da pessoa, pois coloca a pessoa numa situação degradante. Enfim, algo que devemos ressaltar aqui, né, é que há previsão desse crime específico, e as autoridades elas devem tomar cuidado, né? Porque se você acabar omitindo alguma situação dessa, né, ou acabar se envolvendo, muitas vezes essa prática ela vai te levar à condenação e vai ser algo severo, tá? Vai ter grandes punições aí na parte institucional. Então olhem só, o que seria a lei da tortura, né, que é um crime inafiançável? Olhem só, o artigo 1º. Considera-se crime de tortura você causar, por meio da violência ou grave ameaça, o sofrimento físico ou mental a alguém, né, para obter informação. Muitas vezes, se a gente parar para pensar, alguns policiais às vezes podem acabar incorrendo nesse crime. Por omissão da natureza criminosa, você sabe o que está acontecendo e acaba omitindo. Por discriminação racial ou religiosa, na polícia eu quase não vejo isso. Submeter alguém sob a sua guarda a intenso sofrimento físico ou mental, né? Ou até uma medida de cárcere privado. Então olhem só, a pena de 2 a 8 anos, ela pode te colocar para fora da polícia. Sem dizer, né, que na mesma pena incorre quem submete a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, ao sofrimento físico ou mental. Então quer dizer que se eu estiver lá na delegacia, policial civil, tá com a pessoa presa lá na cela, mas se ele submeter essas condições, é tortura. E ele pode ser condenado, ele vai preso, é crime inafiançável, é cadeia, sai da instituição. Então é algo bem sério, né, senhores? Tomem cuidado, que eu já peguei situação dessa de colegas meus aí serem acusados, tá? E olha, deu bicho para se defender, tá? Realmente é difícil. Então fiquem atentos, né? Tomem cuidado, procurem não ser permissivos com situações aí de tortura, tá? Teve um colega meu aí que está bem preocupado que uma situação dessa ele achou que poderia ter entrado, só por ele ter sido omisso numa situação de tortura. Mas graças aos advogados lá, nem ele nem a equipe foi condenado por tortura. Ele apenas pegou lesão corporal e abuso de autoridade, né? Que para a ocasião foi até bem-vindo para ele.
certo?